igreja. Sabe por quê? Porque não é uma honra que você deu assim, é uma honra que Deus te entregou a você. Foi Deus que te honrou. Não é o que a Bíblia diz no Salmo 113, que Deus tira o homem do pó da terra para fazê-lo sentar-se com príncipes. Mas Deus não nos escolhe pelo que vê na nossa aparência. Nós falamos de Samuel, quando ele foi ungir Davi, ele quis escolher Abinadab, mas Deus não aceita substituir as escolhas dele. Deus vai lá e faz tudo para que a vontade dele se complete na nossa vida. E Deus deu a maior lição para Samuel: Samuel, não fica olhando para a aparência não, porque Deus não vê como vê os homens. Os homens veem o exterior, mas Deus olha para o coração. Eu pergunto ao amado irmão e meu irmão, que Deus está olhando no seu coração ultimamente. Mentira, adultério, destruição, engano. É por isso que você está morto sentado nessa cadeira. Você fez aliança com o pecado e Deus não vai te usar muito. Se você não se consertar, Deus vai tirar você da sua posição. E quando Deus tira algumas pessoas da posição delas, só é porque você não me dá oportunidade. É porque fulano e ciclano não quer saber de mim, ninguém gosta de mim. Meu amado irmão, quem exalta alguém e quem abate alguém é somente aquele que tem todo o poder em sua vida. Se você não está fazendo nada para Deus na igreja, fique preocupado. Fique muito preocupado. Porque a água que se flui só serve para uma coisa: para ser fogueira, afogar. Deus nos ajuda assim. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Porque Deus disse para Paulo: é a minha graça. A única coisa que você precisa, Paulo, é da minha graça. A minha graça te basta. E não se tem graça ser vida por Deus. Não se tem graça ser uma vida de oração. Não se tem graça ser uma vida de jejum. Deus está entregando muitas oportunidades para os pastores, para os líderes. Mas será que a sua vara vai florescer esse ano? Ou mais uma vez ela vai ficar infrutífera? Aí eu preciso que você note as principais características. As principais características de quem foi escolhido por Deus. Note, se você quiser. A primeira delas: você dá fruto. Você dá fruto. Na igreja, a salvação de almas. Os pastores, há novos membros sempre, alguém está reconciliando, alguém está aceitando o Senhor Jesus, novos obreiros são levantados. Os jovens estão entrando, novos jovens, novas mulheres, novos homens. Quando você está rejeitado, você começa a ficar sozinho. Quando você começa a ficar rejeitado, a sua liderança perde a força. Você tinha um punhado de pessoas do seu lado, daqui a pouco você não tem mais ninguém. Olha o que a Bíblia diz. Primeira consequência, primeira característica de um escolhido de Deus é que ele dá fruto. O que ele faz, Deus prospera. Segunda característica: a pessoa se sente incapacitada para fazer aquilo que chegou às mãos dela. Característica de quem Deus escolheu é que ele se sente incapaz. Você diz: olha, eu não posso fazer o que Deus quer que eu faça. Você pode pegar vários exemplos na Bíblia. Moisés disse que não sabia falar direito, ele era gago. Mas aí sabe a maravilha e a grandeza de Deus? Deus chama quem não sabe falar para ser
libertador da terra de Israel. Deus chama um gago para ir falar com o faraó. E Moisés diz: mas quem sou eu para ir lá falar com o rei? Eu quero te dizer, e Deus diz para Moisés: não é você não, vai lá e diga que eu sou. Enviou você a eles. A gente tem que ter a convicção que nós não somos nada mesmo não, mas Deus é tudo na nossa vida. Deus é tudo na nossa vida. Outro que se sentiu incapaz quando Deus chamou foi Jeremias. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Foi Jeremias: já, Senhor, eu sou uma criança, já falar. Deus disse para ele: não diga que é uma criança, porque aonde eu te enviar, você irá. Porque eu te mandar falar, você vai falar. Então, se você observa a primeira mensagem hoje, não seja mais um covarde. Não se acovarde diante daquilo que Deus tem na sua vida. Se você se sente incapaz, Deus é Ele que vai capacitar você. São 3 características apenas que eu vou falar de quem foi escolhido por Deus. Primeiro, ele não é sempre. Segundo, ele se sente capaz de fazer o que Deus pede para ele fazer. E por sentir essa incapacidade, vem a terceira característica: ele tem uma extrema dependência e obediência a Deus. Uma extrema dependência e obediência a Deus. Ele não faz nada. Ele não faz absolutamente nada sem orar, sem jejuar, sem trabalhar diante de Deus, sem estudar. Ele depende de Deus. Ele não falta muito de oração. Ele tinha noites de oração e vigília. Ele tinha dias de jejum. Senhor, eu não posso. Está lembrado que disse o rei Josafá, quando veio o grande exército de Israel, o exército inimigo contra ele? Ele jejuou e ele orou e ele disse: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos esperam a resposta do Senhor. Está lembrado de Neemias? Quando Neemias queria reconstruir, ele também não sabia o que fazer, então ele foi jejuar, ele foi orar, e Deus deu a ele a estratégia. Quando você quer fazer algo para Deus, você tem que florescer. Você se sente incapaz, e por sentir essa incapacidade, você se lança nas mãos de Deus e diz: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. Mas para Deus operar tudo na nossa vida, para Deus operar tudo na nossa vida, para Deus operar tudo na nossa vida, os poços têm que estar entulhados. Eu disse para vocês 3, mas aproveitaram a parte da mensagem que o pastor pregou aqui hoje. Quero pegar a quarta característica de quem foi escolhido por Deus: ele nunca tem impedimento para fazer a obra de Deus. Ele se sente incapaz, mas está sempre pronto para depender de Deus, e não tem nada que impeça ele de fazer a obra de Deus. Eu me lembro quando eu trabalhava no serviço público, quantas vezes eu matei serviço porque o meu pastor queria que eu fosse para a igreja. Ainda bem que depois eu tive que sair de lá, antes que eles me mandassem embora. E não estou arrependido. A história de Maria, o senhor fica lá como secretário, como deputado. Para mim isso não tem valor nenhum. Só tem valor se isso servir para honrar e agradecer o nome do Senhor nosso Deus. A quarta característica: ele está sempre pronto para romper com tudo que impede ele de fazer a obra de Deus. Sabe qual é a história que eu vou pegar? Exatamente a de Eliseu. Olha o que a Bíblia diz. Lá estava Elias, e Elias estava angustiado, e Elias se sentiu o máximo, Elias se sentiu mais puro, Elias se sentiu mais santo.